Bom dia! Hoje na aula de ciência nós vamos falar sobre os seres vivos no ambiente. Nós vamos falar deles em relação à questão da relação que há entre eles, tanto as plantas como os animais. A gente vai começar falando sobre a relação, tá? As relações alimentares entre os seres vivos. Aqui a gente tem 2 pés de feijão. No caso aqui, o livro traz o exemplo. Na aula de ciências, Mariana plantou feijões em 2 recipientes diferentes, o recipiente A e o recipiente B. Diariamente, ambos recebiam a mesma quantidade de água, mas foram mantidos em locais diferentes. O feijão que está no recipiente A ficou 15 dias no interior de uma caixa de sapatos sem receber luz solar. Os feijões já do recipiente B, eles ficaram 15 dias em um local que recebia luz solar diariamente. A gente vê a diferença entre os dois, né? No caso, a luz solar influenciou nesse processo de produção dos feijoeiros. Como é chamado o processo pelo qual as plantas fazem seu próprio alimento? Bem, o sol ele influencia diretamente nas plantas, tá? Porque ela não aqui a gente vê visualmente que a que não recebeu luz solar, ela não teve um crescimento igual a outra, não está saudável como o outro pé de feijão. Não está com a mesma qualidade. E o processo que as plantas fazem para produzir seu próprio alimento é chamado de fotossíntese. Os seres vivos obtêm a energia e os materiais que precisam para sobreviver a partir dos alimentos. No caso do feijoeiro, ele produz seu próprio alimento usando a luz solar. Por isso que o feijoeiro que não recebeu luz solar, ele não tem uma qualidade igual ao que recebeu, porque ele não produziu alimento suficiente para ele mesmo. Quando uma pessoa come o feijão, parte da energia e dos materiais que se encontram no feijão é transferidas para a pessoa. A gente vai ver um esquema, eu vou deixar a foto agora para vocês verem mais de perto ela. Ela está no livro, na página 106. Tá? Eu vou ler aqui para vocês. Os organismos eles podem se relacionar uns com os outros por meio de alimentação. Nessa relação, um ser vivo se alimenta do outro e ocorre a transferência de energia de materiais entre eles. Apenas parte da energia de um ser vivo é transferida para outro, porque durante as relações alimentares. Isso porque uma parte dela é utilizada para manter o organismo vivo e realizar suas atividades, e a outra é perdida para o ambiente, ou seja, não é absorvido 100% da energia, tá? É porque uma vai para o ambiente e a outra fica com a pessoa, com o ser, né? Aqui na foto que vocês viram é uma relação entre 3 seres vivos, tá? E a luz solar também. Essa grande seta aqui, ó, é da luz solar, né, que atinge os 3. E essas setas azuis é a perda de energia para o ambiente, tá? A luz solar é a principal fonte de energia no meio ambiente. Por meio da fotossíntese, as plantas utilizam a luz para produzir seu alimento. No caso, alguns animais se alimentam de plantas, que aqui no caso é o boi, né? Nesse processo, parte da energia dessas plantas é transferida para o animal que se alimenta dela. Alguns animais se alimentam de outros animais. Nesse processo, parte da energia de um animal é transferida para o outro, que aqui no caso o homem se alimenta do boi. A transferência de energia que ocorre em apenas uma direção do organismo que produzem seu próprio alimento, como as plantas, para os demais organismos envolvidos na relação. Em busca de alimentos, os seres vivos estabelecem diversas relações alimentares nos ambientes. Aqui a gente vê
Duas imagens diferentes. As zebras se alimentando das plantas, e aqui a gente vê um leão marinho se alimentando de peixes. Aqui é uma relação alimentar chamada de herbívora, porque é a relação entre o animal herbívoro e a planta. Os herbívoros comem plantas inteiras ou parte delas. Dessa forma, a planta fornece energia para o animal herbívoro. A zebra, por exemplo, se alimenta de plantas. No caso aqui é a relação herbívora, tá? A relação alimentar herbívora. Aqui é outra relação alimentar, que é a predação, que é a relação entre o predador e a presa. Os predadores capturam as presas e se alimentam delas. Dessa forma, a presa fornece energia para o predador. O leão marinho, por exemplo, ele se alimenta de outros animais como os peixes. Tá? Então, tem esses dois tipos de relação, né, entre relação alimentares no ambiente. No ambiente, as relações alimentares não ocorrem apenas entre dois seres vivos. Elas envolvem diversos organismos. Nesse processo, um ser vivo transfere energia para outro, formando uma sequência de relações alimentares. Essa sequência é chamada de cadeia alimentar. Para facilitar o estudo da cadeia alimentar, os seres vivos podem ser divididos em três grupos: os produtores, os consumidores e os decompositores, dependendo do papel que desempenham nessa relação. Aqui a gente tem um exemplo da cadeia alimentar, onde cada um tem uma função. Os produtores são seres vivos que produzem seu próprio alimento, tá? Como as plantas, que aqui tá. Eu vou deixar para vocês a foto um por um, tá? Os consumidores são seres vivos que não são capazes de produzir seu próprio alimento. Por isso, eles se alimentam de outros seres vivos para obter os nutrientes e energias que precisam. Por exemplo, a galinha ela se alimenta do piolho de cobra, e o piolho de cobra se alimenta do capim, tá? Então, é uma relação entre esses três, ó. Essas setinhas em azul indicam a direção da cadeia alimentar. A planta, o piolho de cobra come a planta e o piolho de cobra é comido pela galinha. Os consumidores podem ser classificados em primários, secundários, terciários, quaternários e assim por diante. Por exemplo, o gambá se alimenta da galinha. Nessa cadeia alimentar, o gambá é um consumidor terciário. Por que ele é um consumidor terciário? Eu vou mostrar para vocês a imagem inteira. Tá? Por que ele é um consumidor terciário? Porque ele já é o terceiro. Porque, olha, a galinha é a segunda porque ela comeu o piolho de cobra e ele se alimenta da galinha. Então, um terciário. A onça pintada, ela já é, nessa cadeia alimentar, ela se alimenta do gambá, tá? Então, nessa cadeia alimentar, ela é um consumidor quaternário, tá? E o grupo dos decompositores são as bactérias e os fungos, que transformam o resto dos seres vivos em substâncias que podem ser aproveitadas por outros seres vivos, como a própria planta, né? Olha, então aqui, ó, eu vou mostrar de novo para vocês verem, porque os fungos e as bactérias, eles se alimentam de todos os restos desses animais, de qualquer um deles, inclusive das plantas, e ele pode também fornecer nutrientes para as plantas, tá? Então, são três grupos na cadeia alimentar, tá? Que foi falado antes, que a cadeia alimentar, ela pode ser os seres vivos que compõem ela, podem estar classificados em três
grupos, tá? Que são os produtores, os consumidores e os decompositores. Produtores são os que produzem o próprio alimento, então vai ser sempre as plantas, tá? Os consumidores, que são os que consomem uns aos outros, por exemplo. O piolho de cobra consome o capim, a cobra já consome o piolho de cobra, e os decompositores são sempre os fungos e as bactérias. Continuando. A gente viu exemplos de cadeia alimentar, né, no ambiente terrestre. Também existe cadeias alimentares no ambiente aquático, que envolve seres vivos, e também há aquelas que envolvem seres vivos dos dois ambientes, tá? Aqui nós temos o exemplo do jacaré, o pacu, que é um peixe, a piranha também, o fungos e bactérias decompositores e as plantas aquáticas. Aqui nessa imagem eu vou deixar para vocês ela ampliar, tá? No caso, na cadeia alimentar que a gente viu aqui, nós vamos ver quem é quem, né? Por exemplo, o jacaré aqui, ele se alimenta, né, dos peixes, tá? E os fungos e as bactérias, eles são decompositores de todos os animais. Por exemplo, o produtor, quem são os produtores? São as plantas aquáticas, tá? Quem é o consumidor primário? O consumidor primário é o pacu, porque ele se alimenta das plantas aquáticas. O consumidor secundário é a piranha, que ela se alimenta do peixe pacu e também as setinhas indicando, tá? E o consumidor terciário é o jacaré, que se alimenta da piranha, tá? Na natureza, os seres vivos podem fazer parte de mais de uma cadeia alimentar. O conjunto de várias cadeias alimentares, ela forma uma teia alimentar. Aqui no caso, a gente vê uma teia alimentar. Eu vou deixar para vocês a foto, tá? Mais ampliada. Por exemplo, o capim, ele pode ser consumido tanto pelo piolho de cobra como pela capivara. Aí a capivara é consumida pela sussuarana, o gambá é consumido também pela sussuarana, a galinha ela é consumida tanto pela sussuarana quanto pelo gambá, tá? Então, assim, é uma mistura de cadeias alimentares, tá? Inclusive aqui, ó, essas setas que estão cruzando, elas mostram uma característica da teia alimentar. No caso aqui, quantas cadeias alimentares, né, a gente pode identificar nessa figura aqui? Bom, por exemplo, a gente pode identificar a capivara, decompositores, que é os fungos, tá? O capim, por exemplo. A gente pode também ver o capim, a capivara, a sussuarana e os decompositores. Aí o capim, o piolho de cobra, os decompositores. O capim, o piolho de cobra, o gambá e os decompositores. Os decompositores sempre ficam no final, tá? E o capim é sempre no começo. Aí vem capim, piolho de cobra, galinha e os decompositores. O capim, o piolho de cobra, a galinha, o gambá e os decompositores. O capim, o piolho de cobra, a galinha, o gambá, a sussuarana e os decompositores. E por fim, o capim, o piolho de cobra, a galinha, a sussuarana e os decompositores. Então são várias cadeias alimentares que podem ser formadas dessa teia alimentar, que é o conjunto de várias cadeias alimentares. Eu vou deixar essa atividadezinha para vocês fazerem, tá? Eu vou falar mais um pouquinho sobre essa questão dessa relação alimentar que tem entre os seres vivos.
Veja a seguir parte de uma cadeia alimentar que envolve o jatobá, o macaco-prego e a cutia e a jaguatirica. Bem, o jatobá, o macaco, tá aqui, eu vou deixar essa foto para vocês ampliar. O macaco-prego se alimenta da polpa do fruto do jatobá. No caso, ele se alimenta da polpa, né? Só que a semente não é adequada para a alimentação dele, então ele descarta essas sementes. No caso, essas sementes ficam no interior das vagens. As sementes caem no solo, próximo à planta de origem, tá? A cutia, ela se alimenta dessas sementes do jatobá que foram caídas no chão, e elas também enterram algumas delas. E essas sementes enterradas, elas podem germinar e dar origem a uma nova planta. A jaguatirica, ela se alimenta principalmente de mamíferos pequenos como a cutia. Todos os seres vivos desempenham um papel importante na cadeia alimentar. Caso a população de algum deles aumente ou diminua, isso vai influenciar no meio, ou então, se ela for removida do meio ambiente, isso vai influenciar na cadeia alimentar, podendo provocar um desequilíbrio nessas relações alimentares. Muitas vezes, os desequilíbrios nas relações alimentares, nas cadeias alimentares, são provocados muitas vezes pelas ações do homem no ambiente, como queimada, caça ilegal, pesca predatória, poluição do ar, da água e do solo. Na cadeia alimentar acima, que foi o que a gente viu aqui, a remoção do jatobá, que é o alimento do macaco e também da cutia, ela vai reduzir a quantidade de alimentos se a árvore for retirada, vai reduzir a quantidade de alimento tanto para o macaco quanto para a cutia. E com menos alimentos, essa população vai reduzir desses dois animais, né? E também ela vai prejudicar o alimento da jaguatirica, né? Que no caso a cutia é um alimento para a jaguatirica. Por vezes as pessoas sentem pena, né, dos animais, né? Por conta dessa questão da predação, da relação predatória. Só que é um ciclo natural, que é a relação alimentar que existe entre eles. Então, se não houver nenhuma situação que cause desequilíbrio nessa cadeia alimentar, como foi falado, a questão das ações do homem, essa cadeia alimentar ela vai se dar de uma forma natural e um animal nunca vai nunca vai se alimentar mais do que o suficiente, né, para sobreviver. Então, essa cadeia vai continuar vai continuando de forma saudável. Então, por vezes, isso é prejudicado por conta da situação de predatória, né? Por exemplo, muitos fazendeiros ocupam espaços nas florestas e acabam perdendo suas produções, como galinhas, porcos, para animais selvagens. E muitos deles matam esses animais. E isto é errado, porque no local que ele fez para produzir a fazenda, por exemplo, ele pode muito bem ter tirado um ambiente, um espaço de um outro animal que era alimento, por exemplo, da onça. Então, o único recurso dela é procurar outros tipos de alimento, como outros mamíferos ou aves, que ela possa se alimentar. Então, isso também é uma forma de desequilíbrio da cadeia alimentar. A atividade que eu vou deixar para vocês, ela é do livro, da página 114 e também da página 117 e 118. Ela fala sobre o assunto que a gente leu, tá? E a 117 e 118, ela tem um texto complementar que é uma reportagem. Então, quem tem o livro pode fazer no próprio livro. Quem não tem, eu vou deixar essa atividade no Classroom. Então, na página 114, ela mostra uma representação de cadeia alimentar aquática, tá? Que é no oceano. E vocês vão seguir as instruções. Essa questão tem letra A e B, que no caso aqui, ela quer que você monte a sequência dessa cadeia alimentar.
tá? Lembra que os decompositores são sempre no final e no começo elas são os produtores, tá? Aí vocês vão ver conforme as setinhas, né, que são as indicações. No caso, letra B, escreva quem é quem, no caso, abaixo, né? Quem é o consumidor primário, secundário, terciário, aí você vai escrever. Já na questão da página 117, ela traz uma reportagem e a partir dessa reportagem você vai fazer as questões de A, B, C e na número 2 ela traz uma questão sobre a alimentação também, relação entre os animais de alimentação e vai mostrar uma situação para vocês. A partir dessa situação vocês vão responder a questão A e B, tá? Então são essas duas atividades que eu vou deixar para vocês no Classroom e vou deixar todas as imagens que a gente viu aqui no livro, tá? Que a gente viu no vídeo também lá para vocês poderem observar essa cadeia alimentar em mais detalhes.